Antes de falarmos sobre o voto consciente em 2012, devemos relembrar a história da eleição no Brasil. A primeira eleição para presidente da República aconteceu em 1894, onde escolheram Prudente José Moraes Barros. Ele chegou ao poder com cerca de 270 mil votos, que representavam quase 2% da população brasileira da época. O voto feminino, por exemplo, foi exercido pela primeira vez em 1935. Mas, em função da ditadura de Getúlio Vargas, as mulheres só voltaram a votar em 1946. Em outubro, prefeitos e vereadores serão escolhidos pelo voto. Devido a isto, procuramos o especialista Lorenberg Alves para saber como escolher um bom candidato. Ele nos informou que não há fórmulas para saber qual o melhor, mas devemos ter alguns cuidados na escolha para não nos arrependermos mais tarde. Professor, qual seria o critério para escolher corretamente os próximos candidatos? Quando nós discutimos política, nós discutimos, e de uma forma geral, nós discutimos pessoas, quando na verdade deveríamos discutir as ações políticas, quando na verdade nós deveríamos discutir os projetos e os programas partidários. Ora, se não fazemos isso, nós continuamos a ser torcedor. É por isso que a tarefa de escolher o candidato não é nada fácil. E sem falar no outro detalhe, que nós sempre temos com muita clareza, é que o jogo político e o partido político é personalizado. Nós sabemos, de uma forma geral, nós sabemos quem é um determinado, quem foi o Lula, quem é o Lula, mas não sabemos nada ou quase nada do PT. Nós sabemos quem é o Fernando Henrique Cardoso, mas não sabemos nada ou quase nada do PSDB. Nós sabemos quem foi o Antônio Carlos Magalhães, mas não sabemos nada ou quase nada do DEM. E assim por todos os partidos políticos. O que devemos avaliar neste candidato? O candidato ele deve ser avaliado não apenas como pré-candidato ou como postulante a um cargo no Executivo ou no Legislativo, mas deve ser avaliado toda a carreira política dessa pessoa. Por exemplo, eu sempre provoco os meus alunos com isso. Por exemplo, há alguém que se diz, eu sou novo, eu não sou político tradicional. O que essas frases representam? Nada. Nem para encher discurso não serve, porque na verdade o eleitor ou o conjunto de eleitores deve avaliar, por exemplo, as ações. Se em um ano o político prometeu que faria melhoria para a cidade e não fez, o senhor acha que em 4 anos ele irá cumprir as promessas feitas em campanha? Olha, é muito prático, principalmente o chefe do Executivo, que está no seu primeiro mandato, imaginando uma possível candidatura à reeleição, ele deixa as obras, ou as principais obras, sempre para o final. Porque ele aposta naquela possibilidade de que a memória da comunidade, a memória do eleitor é curta. E ele, ao levar para o final do seu mandato, ele tem mais condições de fazer com que o eleitor possa relembrar das suas ações. É por isso que ele joga tudo para o final, o que na verdade é um erro. Porque é um erro de cálculo, é um erro de planejamento e um erro por parte do eleitorado está acompanhando todo esse conjunto de ações. Porque muitas coisas que deveriam ser feitas, jogadas para o final, essas obras não vão ser terminadas. Qual a sugestão o senhor deixa para os eleitores neste ano? Olha, além da avaliação de todas as ações, de todos os projetos que um ou outro, ou conjunto dos postulantes à prefeitura apresentaram em outros cargos eletivos, por uma razão bem simples. Infelizmente, a administração pública, seja municipal, estadual e federal, perde aquilo que é muito claro numa administração, que é o critério técnico e o critério político. Os critérios políticos e técnicos, eles estão sempre juntos e entrelaçados em qualquer administração pública. É preciso que nós, o eleitor,
observemos muito essa questão. E um segundo fator, que nós de fato rompamos com aquilo que é o nosso grande defeito, o grande defeito do eleitorado, que é ser apenas ou tão somente torcedor. Esperamos que os nossos eleitores de Cuiabá votem com mais consciência neste ano de 2012, para que a nossa capital se desenvolva com sucesso, pois valorizar o voto é valorizar o próprio dinheiro. Afinal de contas, quem paga o salário dos políticos é o próprio contribuinte.